Começa agora, Falando a Verdade, 1 Timóteo 4,9. Fiel é esta palavra, e digna de toda a aceitação. Programa da Comunidade Evangélica Virtudes do Espírito Santo. Apresentação, Pastor Atenilson de Jesus. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus amados irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus. Estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Falando a Verdade, agradecendo a Deus por mais essa rica oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui nas ondas dessa rádio, pelo YouTube, anunciando a sua palavra verdadeira e poderosa que transforma vidas. Nesse instante, nós queríamos convidar a todos vocês que nos escutam para prestar atenção em mais uma mensagem da palavra do nosso Deus. Nessa oportunidade, nós vamos estar lendo um texto no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 7, os versículos de 11 ao 17. É uma história bastante conhecida e dentro desse texto bíblico nós vamos estar falando sobre a mensagem intitulada Jesus Cristo é a solução. Enquanto você prepara a sua Bíblia, nós vamos estar ouvindo uma canção neste momento. Ouçam louvando a Deus conosco. Nicodemos, príncipe dos judeus, foi a noite com Jesus encontrar. Ele queria saber de Jesus o que fazer para no reino entrar. Jesus respondeu para Nicodemos: é preciso de novo nascer. Intrigado perguntou a Jesus: e como isso pode fazer? Você tem que nascer outra vez para poder no reino entrar. Se não nascer da água e do Espírito, nunca pode no reino entrar. Se não nascer da água e do Espírito, nunca pode no reino entrar. Você que está me ouvindo precisa também entender: se não nascer da água e do Espírito de Deus, o reino não pode ver. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito, o Espírito é. A carne não sabe o que faz, o Espírito assopra aonde quer. Você tem que nascer outra vez para poder no reino entrar. Se não nascer da água e do Espírito, nunca pode no reino entrar. Se não nascer da água e do Espírito, nunca pode no reino entrar. Necessário é nascer de novo, em uma nova criatura se tornar, para poder conhecer o reino de Deus, para poder no reino entrar. Essa é a vontade de Deus, quando o homem ele criou, foi para viver eternamente ao seu lado, ao mundo Jesus Cristo mandou. Você tem que nascer outra vez para poder no reino entrar. Se não nascer da água e do Espírito, nunca pode no reino entrar. Se não nascer da água e do Espírito, nunca pode no reino entrar. Você tem que nascer outra vez para poder no reino entrar. Se não nascer da água e do Espírito, nunca pode no reino entrar. Se não nascer da água e do Espírito, nunca pode no reino entrar.
Glória a Deus. Pois é, né? Tem que nascer de novo para poder entrar no reino dos céus. Mas não é sobre isso que vamos falar. Nós vamos aqui estar falando sobre Jesus, que ele é a solução para a nossa vida. Mas vamos ler o texto primeiro, logo após nós dissertaremos sobre o mesmo. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 7, os versículos de 11 ao 17, que nos diz o seguinte: E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Que o nosso Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Santo, eterno e poderoso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, nós estamos nesta tarde, ó Deus, aqui no estúdio desta rádio, lendo a tua palavra, e rogamos ao Senhor dos exércitos que, segundo a tua benevolência, o teu grande amor e benignidade, esteja nesse instante, ó Deus, a contactar os corações dos ouvintes, para que entenda a tua palavra nesta tarde. Em nome de Jesus, meu Deus, que esta palavra não volte vazia, mas encontre um lugar no coração daqueles que verdadeiramente almeja pelo Senhor. Que o Senhor esteja, meu Deus, a limpar visões nesta tarde, a limpar audições, para que ouçam a tua palavra e sejam abençoados no poder do nome de Jesus. Cai por terra agora, meu Deus, tudo aquilo que vem de encontro ao entendimento da tua palavra, e que teu Espírito Santo assopre esta mensagem, aleluias, aonde o Senhor quiser. Dá-nos uma tarde na tua presença e continua falando conosco, é o que nós pedimos e te agradecemos desde já, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Portanto, meus queridos, amados irmãos e ouvintes da palavra do nosso Deus, Jesus Cristo é a solução para todos os problemas da vida do ser humano. Ele é a solução para tudo. Às vezes as pessoas não entendem, as pessoas não querem procurar entender o valor e o poder que tem a palavra de Deus. Nós vivemos situações, meus queridos, onde nos deparamos com diversos problemas em nossas vidas. Problemas na área financeira, na área sentimental, na área da saúde. Em todas as áreas das nossas vidas, nós encontramos problemas. E às vezes nós recorremos
algumas instâncias, a algo que possa nos ajudar, alguém. E em determinadas fases da vida, a gente percebe que muito desses problemas ninguém pode ajudar. Ninguém tem solução. Mas eu quero te dizer nessa tarde, aleluia, que existe um Deus que tem solução para todos os tipos de problemas. Alguém que diga que a morte não tem solução, mas eu te digo nesta tarde, louvado seja Deus, que até para a morte, Jesus tem a solução, porque Ele é o Deus da vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O texto que lemos neste momento conta-nos a história de uma viúva que morava em uma cidade chamada Naim, e ela tinha um único filho, e este filho acabara de falecer, e estavam ela e os seus amigos, moradores da cidade, indo ao cemitério para sepultar aquele jovem. A sua mãe chorosa porque estava perdendo o seu filho. Já havia perdido o seu marido e agora estava perdendo o seu filho para a morte. Mas Jesus, aleluia, esteve naquela cidade, naquele momento, e encontrando aquela mulher chorando porque havia perdido seu filho, ele consolou-a dizendo: não chores. Imediatamente, as Escrituras nos diz que ele parou o cortejo e tocou no esquife, no caixão, né? Podemos dizer assim, aonde o corpo daquele jovem estava ali. E ele disse: jovem, levanta-te, aleluia. E pelo poder da palavra de Jesus, aquele jovem levantou daquele esquife, daquele caixão, e todo o povo comprovou aquilo, adorando a Deus, dizendo que havia levantado um profeta entre eles naquela geração. E a fama de Jesus era estendida pela Judéia e por todas as cidades circunvizinhas. Então aqui nós vemos, meus queridos, que a morte naquele jovem, aleluia, Jesus trouxe a solução, Jesus trouxe a vida. E hoje, em nossos dias, meus queridos, Jesus é o mesmo. A Bíblia diz que Ele não mudou, Ele era, Ele é e Ele será eternamente, de geração a geração, aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Então ele teve a solução para o problema daquela viúva que estava chorando. E a pergunta para nós nesta tarde, para mim, para você: qual é o problema que te aflige? Qual é a situação que você está passando e que acha que não tem mais jeito? Abra o seu coração, aleluias, e a sua mente, e entenda que Jesus Cristo tem solução para o seu problema. Jesus tem solução para a sua causa, porque Ele não veio a essa terra em vão. Ele veio trazer, aleluias, salvação, trazer vida, trazer paz, trazer para as pessoas um novo alento, uma nova forma de vida, aleluia, preparando as pessoas para que pudesse adentrar o reino de Deus. Por isso, meus queridos, vale a pena a gente ouvir a palavra de Deus e refletir sobre a mesma, praticar a fé, acreditando que Jesus Cristo, assim como Ele fez naquele tempo, Ele pode fazer ainda hoje. Louvado seja Deus. Então, não existe dificuldade, não existe problema, não existe enfermidade que Jesus não possa resolver. É somente crer, é somente ter fé, acreditar, aleluia, que Ele pode fazer. Você pode estar perguntando, mas a gente não está vendo mais esses milagres, essas soluções ultimamente, porque na verdade, meus queridos, a humanidade desta geração está por demais desacreditada e cada vez mais dando passos largos para o abismo,
e não se importando, aleluia, das coisas de Deus. Hoje vivemos um mundo de materialismo desenfreado. As pessoas só creem, só acreditam naquilo que é palpável, naquilo que é visível. E a fé de muitos tem esfriado. As pessoas têm se afastado de Deus, porque Deus, aleluia, Ele é Espírito e exige que aqueles que o adorem também em espírito e em verdade. Mas essa geração precisa entender, aleluia, que Jesus Cristo é a solução. Você que está passando por um momento difícil agora, quem sabe você está num leito enfermo, você está com um problema sério na sua vida que você já não sabe o que fazer, levante a cabeça, aleluia, busque a Deus, busque a Jesus e Ele te iluminará. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, Jesus tem solução para a salvação do pecado. A Bíblia diz que todos os homens, aleluia, pecaram e afastados foram da presença de Deus. O pecado trouxe separação para o homem e Deus, entre o homem e Deus. Mas Jesus veio, aleluia, para trazer solução para o problema do pecado. Interessante, amados, que o pecado não tem remédio na ciência. O pecado não tem remédio na farmácia. Para o pecado não existe soluções preparadas pelo homem para resolver. Somente o sangue de Jesus, aleluia, é que purifica o pecado do ser humano. Assim diz as Escrituras. Portanto, Jesus trouxe a solução para o problema do pecado. Ele é a salvação. João no capítulo 3, o versículo 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Não pereça na condenação, mas tenha a vida eterna. É a solução para o problema do pecado. Tem muita gente que acha, aleluia, que não tem mais jeito para o pecado. Pecou, acabou. Não, meus queridos. Jesus veio justamente para isso, para remir, aleluia, o ser humano, a alma do ser humano do pecado. Também Jesus veio, meus queridos, aleluia, para trazer solução para o problema da condenação da alma do homem. O homem estava condenado uma vez que se afastou de Deus, uma vez que pecou contra Deus, desobedeceu contra Deus, desde lá o princípio, aleluias, e Jesus veio agora com essa intenção, com esse objetivo, aleluia, de resgatar o homem da condenação eterna, trazendo para a sua presença para viver a liberdade, a libertação eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, verso 1, ele diz: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Portanto, meus queridos, Jesus, ele é a solução para o problema da condenação do homem. A Bíblia ainda diz que Jesus, aleluia, ele mesmo falando, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Também no Evangelho de João, capítulo 14, o versículo de número 6, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aleluia. Quantas vezes, meus queridos, nós andamos por esta vida em caminhos tortuosos, em caminhos que não nos levam, aleluia, a lugares bons. Às vezes andamos por caminhos que estão levando-nos para a condenação. Salomão, no livro de Provérbios, ele diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o final dele é caminho de morte. Tem muita gente andando em caminhos, pensando que é caminho bom, mas é caminho da morte, caminho da destruição, caminhos que vêm trazer desgraças para as suas vidas, e Jesus veio trazendo, aleluia, uma orientação, uma sabedoria, dizendo para nós seres humanos que Ele é o caminho que conduz o homem a Deus.
A gente precisa entender, meus queridos, que se Deus fez o homem, aleluia, para ele, haveremos de retornar para ele, mas é preciso nós voltarmos para ele pelo verdadeiro caminho. Há quem esteja por aí cortando o atalho, aleluia, andando por caminhos mais curtos, querendo, aleluia, chegar a Deus, mas triste lê do engano, porque o único caminho que vai conduzir, aleluia, o homem a Deus é Jesus Cristo e não tem outro. Jesus veio, aleluia, para ser o caminho para o homem ser levado a Deus. Também Jesus veio trazer trazer solução, meus queridos, aleluia, para o problema da falta de amor e de perdão. Ele é, aleluia, a solução. Ele demonstra amor e perdão incondicionais para todos. O seu sacrifício na cruz nos mostra o quanto ele amava o ser humano e o quanto ele perdoou os algozes, aqueles que fizeram, que lhe maltrataram, que o crucificaram, que colocaram coroa de espinho. Ele perdoou a todos, ensinou o perdão e o amor, aleluia, que são os ingredientes necessários para as pessoas conhecerem a Deus. Na carta aos Hebreus está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E essa santificação e essa paz só é adquirida através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio justamente para isso. Enfim, meus queridos, Jesus é o problema, aleluia, a solução para o problema da vida errônea das pessoas, aleluia. Ele veio trazer transformação para a vida daqueles que andam errados. Portanto, nesta tarde, abra o seu coração e receba a palavra de Deus. Aleluia. Se você está passando por uma dificuldade na sua vida, se você está tendo problemas que talvez você acha que não tenha solução, abra o seu entendimento nesta tarde, em nome de Jesus, e receba-o como aquele que vai trazer a solução para a sua vida. Que Deus te abençoe e o Espírito Santo do Senhor aplique melhor esta palavra em seu coração. Que a paz seja convosco em nome de Jesus. Às vezes você fica a pensar: para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais solução. Desiludido estou com meu passado, fiz coisas desagradáveis e difíceis de esquecer. Embora você fique desse jeito, com essa angústia no seu peito, e não consegue compreender, amigo, eu também passei por isso. E nas horas mais difíceis, uma voz me disse assim: por que chorar assim? Se o sorrir é tão bonito, por que se lamentar de tudo que passou? Por que pensar assim, se ainda existe solução? Jesus Cristo está dizendo: vinde a mim.
você fica a pensar. Para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais solução. Amigo, eu também passei por isso. E nas horas mais difíceis, uma voz me disse assim: por que chorar assim, se o sorrir é tão bonito? Por que se lamentar de tudo que passou? Por que pensar assim, se ainda existe solução? Jesus Cristo está dizendo: vinde a mim. Jesus Cristo está dizendo: